Se o PT combate bilionário, se o PT combate grandes empresários, se o PT combate os mais ricos, por que então grandes empresários como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, UTC Engenharia doaram para a campanha da Dilma em 2010 e 2014? Se o PT enfrenta grandes empresários, por que grandes empresários financiam o PT? É meio esquisito isso para mim. Por que a JBS mandou 65% das suas doações para a campanha da Dilma em 2014? O JBS, os irmãos Wesley me parece que são bilionários. Da última vez que eu vi, tinham algumas dezenas de bilhões. Por que o bilionário então tá doando pro PT se o PT enfrenta bilionário e privilégio de bilionário? Cosan, do Rubens Ometo, doou mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais para campanhas petistas. Então, o Ometo é um bilionário também. Se ele tá tendo seus privilégios, seus interesses enfrentados, ele que é um bilionário que explora o trabalhador, por que ele tá doando pro seu inimigo? Cultrale, Ambev, Vale, Queiroz Galvão, MRV... Todas fizeram grandes doações generosas, milionárias pro PT. Então como que aquele que tá tendo seu privilégio atacado pelo PT tá doando dezenas de milhões de reais pro PT? Eu nunca recebi um centavo do Ometo. Nem conheço esses donos dessas grandes empresas. Nunca nem vi pessoalmente, nem de longe eu vi. Né? Muito menos receber algum dinheiro pra minha campanha. Se eu tô defendendo o interesse deles, então, gente, tá errado, viu? Tá faltando pingar aí. Porque eu tô defendendo o interesse dos bilionários, os bilionários não estão me ajudando em nada. Né? Tô mandando dinheiro pra campanha do PT. E pra fechar, essa é uma pergunta, né? Do porquê. Como que o PT pode fazer enfrentamento a bilionário e são os três, né? Você são 5h40 minutos. É a resposta. Eu tô respondendo já. Caramba, a gente também, tá perdido também, né? Vocês estão perdidos hoje. É a resposta. É a resposta? Então, ótimo. Então vamos lá. Então eu quero reforçar, né, que é uma contradição você dizer que tem esse enfrentamento a bilionário e bilionário fazer todas essas doações pro PT. Aliás, hoje, né, viu uma meia dúzia de tonto aí do MTST do Boulos, amigo de vocês agora. Antes quando ele era candidato a presidente, ele batia no Lula. Aí depois ele sossegou, foi pra base e agora não bate mais no Lula. Agora ele é da área lulista do PSOL, né? Invadiram lá a sede do Itaú hoje e o PT também disse que enfrenta os grandes bancos. Mas o Itaú nunca teve tanto lucro quanto o governo Dilma, 110 bilhões de reais. Então, peraí, lucro, não tô nem falando de faturamento, hein, Edberto? Tô nem falando de... Depois que eles pagaram todos os funcionários, todos os seus gastos, todas as suas estruturas, eles embolsaram 110 bi. E esse privilégio todo? Durante o governo Dilma, eles batendo recorde de lucro. Cadê o enfrentamento? E pra fechar, eu quero colocar o seguinte. Eu vejo, Lindbergh, você reclamando muito sobre emenda parlamentar. Sobre o orçamento que o Congresso sequestra do Executivo. E eu concordo com você. Pra mim, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Em um país sério, no mundo desenvolvido, não existe. Não existe em Europa, não existe nos Estados Unidos. Estados Unidos e Europa existe, aliás, e é chamado de barril de porco. De tão vulgar que é um parlamentar que vive de levar dinheiro pra sua base. Mas em 2019, durante o governo Bolsonaro, o PT votou inteiro, com exceção de do Pedro Kizai, votou inteiro a favor de emenda impositiva de bancada, para colocar na Constituição e sequestrar o orçamento. Depois, em 16 de agosto de 24, você tuitou: STF formou maioria para restringir a emenda PIX e as emendas impositivas. A decisão foi do ministro Flávio Dino para aumentar a transparência do orçamento. Parabéns, STF. Quem criou a emenda PIX foi a Gleisi Hoffmann. Ela é a autora da emenda constitucional da emenda PIX. Olha, em relação ao Itaú, Quinto, deixa eu só te falar uma coisa. Teve um período que tinha financiamento privado de campanha. Ajudavam todo mundo, mas, na verdade, eu vivi muito no Senado aquele processo do golpe, que eu considero golpe contra Dilma. Houve uma coalizão econômica e política ali, porque queriam implantar um outro projeto. Então você citou o nome de um bocado de gente aqui, que não é verdade, que são mais simpáticos a gente já sentiu o peso dessa elite econômica contra um projeto de inclusão social. Mas doou milhões de vocês. E vai ver do outro lado. Vai ver quanto é que tinha ajudado a campanha do Oeste. Não. Era o modelo que existia de financiamento. Vai atrás do outro lado. Foi mais pra vocês. Foi. JBS 65% foi pra vocês. Eu duvido. Tem alguém... Mostra. Ó, tem participação, tem gente dessa aqui que você citou, não quero entrar em nome, que teve participação ativa no golpe pra tirar a gente do poder. No golpe contra Dilma. Agora, vamos lá. Você falou do Itaú. Então vota na proposta nossa. Quer dizer, Itaú, você tá ganhando muito dinheiro, você é banco. Nós estamos capitalistas, você vai continuar ganhando muito dinheiro. Só que, agora os juros sobre capital próprio, que é uma espécie de isenção que você está tendo, não vai ser desse jeito. Sabe quanto é que só isso aqui a gente pode aumentar de arrecadação? 5 bi. É melhor fazer isso do que tirar do aposentado. É melhor fazer isso do que tirar da saúde e da educação. É esse debate que eu vejo. Muita gente da Câmara faz discurso para fora e na hora não entra isso. Então esse é um ponto central. E eu quero entrar aqui já, no tempo que me falta, sobre isenção de imposto de renda. A proposta do Haddad. Olha, o Lula, Vilela, vai entrar para a história como o presidente que mais baixou o imposto, ao contrário das fake news. É verdade, Você sabe quantos não, aí você forçou a mão. Você não, eu vou te dar um número. Eu vou te dar um número. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão ficar sem pagar imposto? 92% dos brasileiros. Sabe por quê? Eu te digo, Vilela. Governo Temer e Bolsonaro. Quem ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda. Bolsonaro não reajustou a tabela de imposto de renda nem pela inflação. O que aconteceu com o Lula já agora? Já está 2 salários mínimos. Quem ganha 3.030 e tantos não paga imposto de renda. Com a votação dessa anistia, dessa isenção,
até 5 mil reais e a redução de 7 mil para entre 5 e 7 mil vai ter redução. 92% dos brasileiros não vão pagar impostos. É claro que a compensação que a gente quer é o quê? Que tem uma tributação maior dos ricos. Porque sabe o que acontece? Eu falei aqui já da professora do Gari, que pagam 27% e meio. Eu já falei deles. Mas é o seguinte, essa turma, nós estamos falando de 140 mil pessoas só pela proposta do Haddad que contribuiriam. 0,06%. Sabe o que é que o Haddad e o Lula estão querendo? Que paguem entre 2% e meio a 10%, é muito pouco. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Os mais ricos? Quanto? 37,5%. Na Europa, 40%. Então, essa é a realidade. Eu quero saber, Kim, se você vai votar a favor desse projeto. Não era a pergunta dele, era a réplica. Agora, Kim. Já bagunçou. Virou. Tudo bem, responde na sua pergunta. Você tem a terceira e última pergunta desse bloco pra ele. 3 minutos para responder e perguntar. Vamos lá, Lindbergh, anota aí pra você estar esquecendo de me responder. Emenda Pix. Vou falar sobre você isso. Você criticou. Quem criou? Foi a Gleice. A Gleice estava errada? Não. A Gleice cometeu um erro grave eu vou te ao criar explicar o que a é emenda isso aí. Pix. Tá. Emenda impositiva de bancada. PT errou ao votar a favor, a constitucionalizar a impositividade dessa emenda? Eu acho que só o deputado Pedro Kizai, e eu parabenizo ele do PT, votou contra, e eu acho que ele acertou. E todo o resto do PT errou. Você concorda comigo? Todo o resto do PT votou errado, fez mal. Nós eu somos acho. contra isso. Eu A acho. emenda Pix da Gleice é diferente. Eu vou te explicar. Não, o que tá. nós quem? Porque o PT inteiro votou a favor da PEC, menos o Kizai. Então você pode ser, não sei o resto dos seus colegas. Seus colegas da leitura passada votaram a favor. Mas agora eu preciso te responder também, né? Você colocou sobre... porque o Bolsonaro não reajustou nem pela inflação. Nos 16 anos que o PT ficou no poder, também não teve reajuste da tabela nem pela inflação. Você está enganado. Você é bom de número, aí você está enganado. Vocês Teve 1, 2 ou 3 anos que não houve. Você está enganado. 1 ou 2 ou 3 anos é a maior parte dos anos. Não é Que verdade. 1 ou 2 ou 3. Não é verdade. A maior parte dos anos. Não Primeiro é verdade. De 1 para 2 para 3 é muita coisa. Não. E terceiro que na maior parte dos Eu anos... tô dizendo a você que você está errado Não, nesses eu vou números. te falar, olha... Eu peço a Mansur aí daqui para aqui já para levantar aqui, que é Vamos lá. fácil levantar. Ó, eu vou te mostrar, claro. Não, você tem que pedir pra assessoria mesmo, É. pra isso. Vou te mostrar que Mas você eu tá vou te errado. dizer o seguinte, o cálculo da Receita mostra que, nos governos petistas, a não atualização da tabela do imposto de renda fez com que aumentasse a arrecadação real em 600 bi, ou seja, teve aumento de imposto real de renda, e vocês colocaram 600 bi no caixa do governo, no bolso. Aí agora que vocês estão vindo com esse projeto, eu vou votar a favor da isenção? Vou votar a favor da isenção. Agora, eu acho que todo mundo tem que pagar menos. O que você falou? Porque a Europa é tanto, os Estados Unidos é tanto, e a tributação no consumo deles? Vamos cortar aqui também, o do consumo para ser igual aos dos Estados Unidos. Claro. A tributação do consumo, você concorda que tem que ser a mesma alíquota dos Estados Unidos, a mesma alíquota E aumentar a renda da propriedade. Alemanha? Né? Aí sim, quando a gente tiver produto baratíssimo, e a gente não estiver assaltando metade o bolso do trabalhador na consumação, aí nós vamos conversar. Porque acho que a diferença fundamental, Lindbergh, entre meu debate, mim e você, nessa questão é o seguinte. Eu defendo que todo mundo pague menos, porque o Brasil tem a maior carga tributária nos países em desenvolvimento. A maior de todos os nossos pares, entre todos os nossos pares. Inclusive os mais ricos pagam menos? Inclusive. Não vão pagar nada, já não pagam quase nada. Inclusive. Mesmo porque você falou, por exemplo, do Itaú. Aí você falou, mas você vai votar juros sobre o capital próprio do Itaú? Eu vou fazer uma proposta que você vai achar que eu sou de extrema esquerda agora, Lindbergh, pra ver se de fato você quer enfrentar banco, de fato você quer enfrentar privilégio. Porque o que eu disse pra você, e eu repito, é o seguinte: não adianta aumentar imposto no banco se eles têm oligopólio, se eles têm o controle do mercado. Eles vão passar tudo pro lombo do trabalhador, como sempre passaram. Então vamos dissolver o Itaú e separar em 3, 4 bancos diferentes, transformar o Itaú em 3, 4 bancos diferentes pra concorrer entre si e proibir que o mesmo grupo econômico controle esses 3, 4 bancos diferentes. Aí sim a gente vai estar falando de mexer com interesse grande. Aí sim a gente vai estar falando em mexer com lucro de banco de verdade. Porque se for manter a regulamentação do Banco Central como sempre se manteve em todos os governos, inclusive nos governos petistas, vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador. A mesma coisa IOF. Vocês falaram sobre o IOF de tributar em cima dos mais ricos. As grandes empresas não se afetam por isso, porque elas têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco na tributação de crédito no IOF é pequena e média empresa. O grande pega no mercado de capital, ele não depende de banco. Então vocês falaram, né, nessa história do IOF, de tributar o mais rico, e na prática vocês estavam colocando nos médios e nos pequenos empresários. E aí, a pergunta que eu faço pra você é o seguinte, ainda sobre a emenda parlamentar. 16 de maio de 2025, a Natália Portinari do UOL revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões na saúde pra distribuir pro Centrão. E você se diz um crítico do orçamento secreto. Como é que é? Desculpa aqui. Vê aí. Não, peraí, agora eu vou precisar. Se eu vou repetir, eu preciso de tempo. Então vai. Em 16 de maio de 2025, a Natália Portinari, jornalista do UOL, revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões da saúde pra distribuir pro Centrão. Quero saber sua opinião sobre isso. Em 2024, o PT, inclusive com voto de Vossa Excelência, votou contra a emenda do PSOL que permitia um bloqueio de 15% nas emendas não impositivas. Ou seja, o PT considerou mais importante deixar cortada a saúde e da educação antes de bloquear dinheiro para emenda parlamentar. Então quem tá falando de cortar em política social não sou eu.
Foi o voto de vocês que derrubaram essa emenda, né? Então a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte. Lula e você reclamam do Congresso sequestrar o orçamento. Mas a Glaze foi autora da emenda PIX. O PT votou a favor da impositividade de emenda de bancada. O Lula criou 3 bi de orçamento secreto. E eu vou trazer um bastidor aqui. O PT ofereceu 5 milhões de reais em emenda de orçamento secreto para cada deputado que votou o tal do pacote de ajuste fiscal do Haddad. Então, o Lula dizia na campanha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. E agora, deixou de ser? Não é mais o orçamento secreto, é o orçamento do amor? O que você tem a dizer, Lindbergh, sobre o governo pagar 5 milhões para cada deputado de orçamento secreto para votar a medida do Haddad? Agora, ele foi Lindenberg 6 minutos. Ele tem 3 tinha minutos 3. a mais. Ele tem 8 minutos, até 8 minutos pra Não, responder. mas não era a minha pergunta? Então, Era 3, minutos. tinha 3, você fez 6. Agora ele tem 8 minutos pra responder. Vamos. E aqui é uma bateria. É, normal, Por isso que normal. aquele negócio 15 minutos e 15 é melhor que o No cara terceiro- no terceiro bloco vai ser assim, é. Deixa eu primeiro corrigir aquilo que eu tinha te falado. Olha aqui. Pra ser criterioso. Dizer ano a ano do governo. Primeiro ano do governo Lula ganha em 2002, assume em 2003, 2004. Não faz correção da tabela. 2 anos. 2005 faz uma correção de 10%. Compensando o que aconteceu 2 anos. Foi 10% a mais de correção. 2006, correção de 8%. Resultado do primeiro mandato do Lula, correção acumulada de 18%. Menor que a inflação acumulada. Que foi menor, um pouco menor que a inflação acumulada. Mas teve correção. Vamos deixar. Aí vamos depois. 2007, 4,5%. 2008, 2009, 2010, 4,5%. Então veja, isso aqui foi parte de um reajuste automático. Então a sua história que o PT ficou 16 anos. Vamos lá, Dilma. Correção em todos os anos. 2011, 2014, continuou o reajuste anual de 4,5%. 2015, aí ela fez uma coisa diferente. Faixas menores tiveram correção de 6,5%. E as outras tiveram entre 4% e 5%. Muito Isso bem. aqui são números. Mas então vamos Porque admitir. Vamos só admitir. porque aí você já vai Tá entrar no bom, meu tá tempo de bom. novo, Vamos vai admitir que fazer nada. somando é menor que a inflação. Não, tudo não. Somando- Na superior, não. acima da- Desse processo do nosso governo, eu não tenho dúvida. O Brasil não crescia 4,5% todo ano. Teve correção aqui de 10% do Lula lá atrás. Então, veja, é completamente diferente do que aconteceu agora, que não houve zero. Nem inflação. Tanto no Temer como no Bolsonaro. Era 1903. Foi decisão do presidente Lula. Não adianta jogar pra trás. Eu acho que eu trouxe o livro certo pra você. Porque muito sofisma. Nesse caso... Foi abaixo da inflação. Te garanto que foi abaixo da inflação. O que eu te digo... Veja, Lindbergh, você mesmo criticou a falta de transparência de emenda PIX, tá no seu tweet aqui que eu li. E aí você disse, ó, que bom que o Flávio Dino mudou a lei, aprovada e idealizada pela Glaze, pra dar mais transparência pra emenda PIX, porque quando foi aprovada no texto da Glaze, não tinha transparência da decisão do Flávio Dino. Então você tá admitindo, ou então você voltou atrás nessa ideia do seu tweet, você tá admitindo que no texto original da Glaze não tinha transparência, e depois o Supremo declarou que essa falta de transparência do texto da Glaze aprovado era inconstitucional. Aí você pode falar, não, de fato, tem um reparo a se fazer naquele texto que foi aprovado pela Glaze e eu concordo com o Supremo, mas o texto original estava errado. Aí você tem que concordar comigo. Eu quero resgatar coisas aqui pra deixar o Lindbergh... Dar oportunidade pro Lindbergh responder sobre tudo sem deixar escapar nada, né? Primeiro, eu acho engraçado quando fala ultraliberal, sei lá, eu penso no Ultraman, lendo um livro de liberalismo. Assim, ultraliberal, né? Parece um negócio que é hiper extremado, né? O negócio é revolucionário. Vou matar uma pessoa pra promover o livre mercado, né? O negócio né? Pô, você fala com um cara, um ultra esquerdista, eu tô pensando num stalinista, né? Eu tô pensando num cara... Mas enfim, vamos lá. Lindbergh, eu quero que você me explique nessa sua lógica de combate a privilégio e tributação dos mais ricos. Primeiro, você não deu sua opinião sobre a minha proposta da gente dissolver o Itaú e dividir em 4 bancos diferentes pra promover a concorrência, acabar com o oligopólio e baixar juros. Vambora, como é que Porque faz isso? ué, então, vocês estão no poder, vocês podem. Vocês estão no uso, vai lá com o CAD e manda, ó, precisa quebrar em Minha 4 conta tá porque é lá, oligopólio. cuidado que vocês vão fazer. Entra Você com não é contra protesto. o Estado intervir? Não, eu acho que tem que promover concorrência. Eu acho que tem assimetria de informação, tem falhas de mercado. Eu não sou anarquista, né? O liberalismo contemporâneo, né, defende sim que haja o combate à assimetria de mercado, que haja o combate à falha de mercado. O que não me parece é que vocês querem fazer esse enfrentamento, porque vocês foram aliados históricos dessas elites, né, que vocês dizem combater. Mas vamos reforçar então. Que bom que você concordou com essa proposta. Ó, Itaú, fique esperto que a qualquer momento o Lula pode dissolver vocês em 3 ou 4. Aqui que o Lindbergh concordou comigo.